Muito bom dia, Nani. Muito bom dia a você que acompanha o Nos Bastidores aqui na Rede Alesp. Estamos aqui ao vivo para falar de audiência pública. Eu estou aqui com ele, né, que estava nas primeiras audiências públicas no ano de 2005 e continua na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Alesp até hoje. Deputado Enio Tato, do Partido dos Trabalhadores. Deputado, muito obrigado por aceitar nosso convite, né? 20 anos de audiência pública, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. 20 anos de audiência pública. E agora a gente vai fazer audiências públicas, 29 audiências, depois a última, a 30ª, aqui na própria Assembleia Legislativa, na capital. E muito bom a gente sair, andar o estado de São Paulo todo, em todas as regiões, conversando com o funcionalismo público, conversando com os prefeitos, conversando com os vereadores, as entidades da sociedade civil e principalmente com a população, que é que mora lá, que sente os problemas. E você discutir o orçamento é muito bom porque você distribui melhor o orçamento. Você faz com que a população interfira, né? E democratize mais o orçamento, né? Esse é o papel do legislativo. E nós vamos começar lá em Rosana, né? A gente sempre fala que é a primeira cidade, quem chega em São Paulo, na região do Mato Grosso, né? E a última para nós que estamos aqui na capital. Então, um momento muito importante, uma das atividades da Assembleia Legislativa mais importante, porque você vai discutir a divisão do orçamento para todo o estado de São Paulo, né? Para todas as prefeituras, para todas as áreas, né, que a sociedade precisa, saúde, educação, transporte, segurança pública, meio ambiente, esporte, cultura, né? E nada melhor do que você ouvir as pessoas que estão na ponta, aonde os benefícios precisam chegar. Então, uma satisfação enorme que a gente faz isso desde 2005, né? E agora a gente vai trabalhar para distribuir melhor esses 390 bilhões, que é o orçamento do Estado de São Paulo. É bastante dinheiro, mas os problemas também são grandes. E aí a gente tem que ter prioridade. E para você ter essas prioridades, nada melhor que você ouvir as pessoas que estão lá na ponta, as pessoas que mais precisam, né, ser assistida e ter essa preocupação do legislativo do Estado de São Paulo. Agora, deputado, voltando lá a agosto de 2005, a cidade era Itapeva, a primeira audiência pública. Como surgiu, né, essa ideia, a Comissão de Finanças na época? Como é que era o cenário na época, deputado? O papel de um deputado estadual é legislar, fiscalizar e ouvir a população. E para você ter um orçamento do Estado de São Paulo, que é a lei mais importante que a gente aprova todos os anos, no meio de tantas leis, tanto do Executivo como dos próprios deputados, lei de iniciativa popular, a lei do orçamento eu sempre falo que é a mais importante. Por quê? Porque você distribui os recursos para todas as áreas, né, que a população necessita. E quando eu cheguei aqui, em 2005, 2006, eu percebi que a gente não tinha essa participação da sociedade no orçamento. Se é a lei mais importante, é óbvio que a gente tem que ouvir as pessoas mais importantes, que é o povo do estado de São Paulo. Então, por isso que surgiu a ideia da gente fazer o chamado, na época, orçamento participativo, né? E hoje é fazer as audiências públicas para a gente ouvir essa população, para a gente procurar ir aperfeiçoando e ajudando a distribuir melhor o orçamento para aquelas pessoas que mais precisam, para aquelas regiões que mais precisam, né? E quando você distribui melhor, você democratiza. Porque não é igual uma emenda parlamentar, por exemplo, que a emenda é importante, todos os prefeitos querem, os vereadores, as entidades. Mas mais democrático é você distribuir melhor o orçamento, porque todas as prefeituras vão receber a sua parte. Esse é o trabalho que a gente precisa fazer. E esse é o objetivo das audiências públicas. Agora, deputado, a gente comentava, né, no início, eram só as grandes cidades que recebiam as audiências públicas, hoje não. A Alesp vai em cidade de 3, 5, 10 mil habitantes e a gente fala que é um grande acontecimento para o município, né? Queria que você falasse essa importância. E é um grande acontecimento, e a gente percebeu, é verdade, a gente só fazia nas grandes cidades de cada região. Quando a gente começou a fazer nos pequenos municípios, a gente percebeu que a população, em especial os vereadores, as autoridades, né, os prefeitos, eles não têm acesso ao governador, eles não têm acesso a um secretário. Muitas vezes uma região que não tem nenhum deputado, né, representando a população. Então, a ida da Assembleia Legislativa, o deslocamento de nós deputados até esses locais, você
valoriza esses locais, você prestigia, né? E você faz com que eles se sintam mais animados e com mais vontade de participar, porque eles percebem que eles têm o poder de opinar, né? De fazer as suas reivindicações e, obviamente, depois a gente precisa também atendê-los, né? E isso é um crescimento. No começo era muito difícil, não tinha as emendas, por exemplo, né? Era difícil você fazer uma emenda no orçamento e ser acatada. Devagarzinho, de forma muito lenta, né? Precisaria ser mais ágil, a gente percebe que vai tendo uma evolução. A gente vai mexendo no orçamento que é mandado pelo Executivo, mas quem discute realmente, quem ouve a população, é o Legislativo. Por isso nós temos esse papel de fazer esses ajustes e democratizar mais o orçamento do Estado de São Paulo. Agora, deputado, desde o ano passado, né, tem a novidade, que é uma destinação, né, para a região, para cada município, de um valor, e também depois a comissão faz um relatório sugerindo, né, as demandas. Como é que funciona isso? Isso é verdade, né? Nós conseguimos aprovar isso, né? O presidente da casa, André do Prado, o líder Gil Maci, que é presidente da comissão também, nós conseguimos fazer com que o governo destinasse um valor para as audiências públicas. Então, em cada local que a gente for fazer audiência pública, nesse dia a gente já tem um dinheiro carimbado que a gente destina para aquelas pessoas que participaram e reivindicaram. Então, normalmente a gente escolhe as demandas que têm mais consenso na região, e esse dinheiro já fica carimbado no orçamento, né? E não passa pelas emendas, por exemplo. Depois tem as emendas parlamentares, tem os ajustes que a gente faz no próprio orçamento. Isso fez com que motivasse mais as pessoas, né? Para que sabe que pode tirar um pedacinho do orçamento nesse dia das audiências públicas. Tem aumentado a participação, e quando você aumenta a participação, você faz mais justiça, né? A população sempre tem mais expectativa e elas conhecem os problemas locais, e é muito bom quando a gente destina esse valor do dia das audiências públicas, que é sempre nas áreas mais comuns, as necessidades não só de uma prefeitura ou de um segmento da sociedade. Há sempre uma discussão e um consenso de mandar a emenda ou para uma PAI, ou para uma Santa Casa, ou para a saúde, ou para a educação, né? E as pessoas abrem mão de colocar no seu município para atender uma questão regional. Isso é uma iniciativa interessante e que a gente vai aperfeiçoar cada vez mais. Agora, deputado, a gente está acostumado, né, no dia a dia das audiências públicas, a gente sabe que saúde e educação é a primeira, né, das demandas que aparecem, mas tem muita coisa nova aparecendo, né? Por exemplo, eu me lembro aqui como defesa animal, né, a questão das pessoas com transtorno do espectro autista, quer dizer, novas demandas surgindo é importante também, né, para os deputados para essa análise do orçamento, né? É verdade, por exemplo, o TEA, né, transtorno do espectro autista. Um dos primeiros lugares que eu vi a demanda e percebi a necessidade foi nas audiências públicas. Em todos os lugares que a gente participava, tinha alguém lá falando sobre o autismo, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem um diagnóstico mais fácil de diagnosticar e começa a ter mais entidades envolvidas, mais programas, né? E eu, por exemplo, sou autor de uma lei para ajudar a ter um valor do Estado para as mães atípicas, né? Entre elas as mães que têm pessoas na família que sejam autistas. E é verdade, a gente percebe que a questão animal apareceu muito e aparece, né? Funcionalismo público, por exemplo, a questão do IANSP aparece bastante, e a gente está aberto e com os ouvidos para ouvir mais do que falar nessas audiências públicas. Por isso que a audiência pública tem em torno de 2 horas, a gente ouve pelo menos em 1 hora e meia a sociedade local da região, e depois os deputados falam também sobre a conjuntura e sobre aquilo que pensam do Estado de São Paulo. Agora, deputado, até para a gente finalizar essa entrevista, qual o maior significado para o senhor dessas audiências públicas, né? São 20 anos discutindo o orçamento do Estado, o senhor estava presente durante todos os anos. Qual que é o maior significado para o senhor, para o deputado Enio Tato? O maior significado é você ter a consciência e tentar passar para as autoridades, para o governo do Estado, para o secretariado, para todo o legislativo paulista, de que o orçamento do Estado de São Paulo precisa chegar nas pessoas que mais precisam, né? Precisa ser bem dividido, porque o orçamento é o dinheiro da população, é a arrecadação do Estado, e precisa chegar lá na ponta, lá onde as pessoas mais precisam.
Nós temos um orçamento que vai passar de 390 bilhões no estado de São Paulo, um estado rico, todo mundo fala isso. Só que nós temos muita gente pobre, muita gente necessitada no estado de São Paulo. E a forma de você resolver isso é você distribuir melhor o próprio dinheiro do estado de São Paulo. Esse é o desafio e isso que nos motiva cada vez mais de apostar nessas audiências públicas, ouvir a população e fazer a luta política aqui na Assembleia Legislativa com o governo do estado de São Paulo para ter essa melhor distribuição do orçamento do estado de São Paulo para toda a população. Muito obrigado ao deputado Enio Tato. Dia 7 de agosto, toda a Assembleia Legislativa estará em Rosana a partir das 6 da tarde, aí discutindo o orçamento e trazendo as demandas para o orçamento de 2026. Você vai acompanhar tudo o que acontece na Rede Alesp, nas redes sociais da Assembleia Legislativa e nas redes sociais dos deputados também, que participam intensamente desse ciclo de audiências. Nós voltamos com você ao estúdio aí, Nani Cox. Ótimo dia para vocês.